Alzheimer, como eu estava falando. Eu fiz neurologia porque toda a minha família, por parte de pai, evolui para Alzheimer. É mesmo? Meu avô teve Alzheimer, o irmão dele teve Alzheimer, a irmã dele teve Alzheimer, tem um tio com Alzheimer. Então eu falava, cara, tem alguma coisa aí na família que quer saber? Eu gosto de estudar, vou descobrir que negócio é esse aí, eu não vou ter. Boa. Então fui atrás da neurologia por causa disso. E eu descobri que o Alzheimer da minha família toda era evitável. Evitável? Evitável. Assim como 40% dos pacientes com doença de Alzheimer seriam evitáveis. Sabe aquela história de genética na doença de Alzheimer? Isso é raro. Isso não é o mais comum. Vocês já viram aquele filme Para Sempre Alice? Não. Quase ganhou um Oscar, era de uma atriz, eu esqueci o nome, mas uma atriz bem famosa, em que ela começa a evoluir para o Alzheimer muito nova. E a gente sabe disso, que o Alzheimer genético, aquele Alzheimer começa antes dos 60, na grande maioria das vezes 50 e poucos anos. Aquele idoso que está com 70 e poucos anos está evoluindo para o Alzheimer, foi mau uso do cérebro. E agora em 2021 saiu 40% dos Alzheimers são evitáveis e existem 12 fatores de risco. Só que dos 12 fatores de risco estão incluídos 8 remédios. Olha que fantástico. Como assim? Vamos lá. Sedentarismo é um fator de risco. Sim. O exercício físico é um remédio. Eu tenho até dificuldade de chamar de remédio, sabia? Eu sou polêmico, eu gosto de questionar as coisas. Né? E eu fiquei, uma vez eu perguntei de um pastor que eu admiro muito. Eu falei, pastor, tô jogando as telhas, viu? Já eu volto pro telhado. Falei, pastor, eu não acho que deveria se chamar 8 remédios. Como assim? Por quê, Denis? Remédio é para quando a gente não evita as coisas. É melhor prevenir do que remediar. Certo. E se eu tô falando em remediar, eu tô falando em dar um remédio para quem tem doença. Mas vem cá, exercício físico, água, luz solar, temperança, confiança em Deus, descanso. Isso é prevenção. Com certeza. É Isso verdade. não é um remédio, isso é prevenção. Ele pode servir como remédio? Pode. Tem muita doença que o ar puro é o tratamento. Tem muita doença que o sol é o tratamento. Tudo bem, mas ele é muito mais prevenção do que remédio. É verdade. Né? Então, assim, eu sinto isso. E o que eu digo com relação ao Alzheimer? Sedentarismo é fator de risco, obesidade é fator de risco, LDL alto é fator de risco, colesterol alto. Eu tenho hipertensão e diabetes como fator de risco. Eu tenho falta de sono e descanso como fator de risco. Eu tenho falta de exposição à luz solar como fator de risco. Eu tenho falta de ar puro, ou seja, poluição como fator de risco. Meu amigo, o que é sedentarismo, obesidade, diabetes, hipertensão? É falta de exercício e uma alimentação adequada. Exatamente. Então, se eu completo os 8 remédios, é o que eu sempre falo, gente, essa história de vir aqui no meu consultório e pedir uma tomografia para saber se vai ter Alzheimer, isso é você tentando ver se o mal já chegou, apesar de eu não estar fazendo nada para prevenir. Muito melhor do que você vir aqui e fazer uma tomografia que tem a quantidade de radiação de 100 raio-x, uma tomografia que vale a radiação de 100 raio-x. Nossa. Então, meu amigo, você vai acabar com câncer de tireoide de tanto fazer tomografia. Vai para os 8 remédios e previne, porque é aí que se previne o Alzheimer. Fantástico. Né? Então, olha como isso modificou a minha conduta como médico. Quer um outro exemplo? Enxaqueca. Eu tenho um paciente com enxaqueca que eu começo um remédio para controlar a enxaqueca dela e ela melhora. Tá bom, mas vem cá, quando eu tiro, vai voltar o problema. Eu vou te dizer que vai ter um problema anatômico no cérebro da pessoa, que eu vou dar um remédio, 3 meses depois eu tirei e aquilo vai ter mudado? Não faz sentido. E aí eu entendi que aquele remédio, ele vai estar ali até ela mudar a qualidade de vida. Eu tenho no meu consultório, tá lá gravado, 5 metas para controle da enxaqueca. Você vai sair do remédio, mas quando você tirar nota 8, cada uma dessa aqui vale 2 pontos. Olha aí. Quais são as 5 metas? Primeiro, água. Você precisa tomar 40 ml por quilo de peso. Para mim, são 3,5 litros. Né? Segunda coisa, alimentação. Aí eu vou usar algo da doutora Kelly Barbosa, nutricionista lá do Adventista. Descasque mais, desembrulhe menos. Depois eu vou para o exercício físico. Pô, tem que fazer exercício físico todo dia? Tem, mas todo dia você escova o dente todo dia? Exatamente. Pois é. Não, doutor, mas se eu não escovar o dente, vai ficar cheio de tártaro aqui. Tá cheio de tártaro nas artérias do teu coração aí que tu não tá vendo, só tá lá para dentro. Né? E os dentistas me perdoem, mas existe dentadura. Né? Existe prótese. Não tem coração novo para vender não, meu amigo. Então é muito mais importante você fazer o exercício do que escovar o dente. Não cuidou, né? Já era, né? Não tem jeito. Né? Quarto, descanso. E eu não estou falando só de sono, eu estou falando de descanso. Né? Porque eu preciso de um descanso semanal, eu preciso de um descanso anual. Né? E o quinto é manejo do estresse, porque o que mata não é a quantidade de estresse, é como tu lida com ele. Ponto assim, tem gente que tem 200 estresses na vida, meu amigo, mas ele sabe lidar bem com aquilo. Quando eu saio do Hospital Adventista de Manaus, me pergunta, doutor Denis, quem é esse? Boa. Ficou lá. Ficou lá e volta na segunda-feira.
Né? Porque às vezes tem uma pessoa que tem 200 problemas no dia e está manejando bem. Às vezes tem uma dona de casa que tem uma goteira lá e está, meu Deus, essa goteira que não me deixa, aquilo ali vai matar ela. Então, a paciente que tem esses 5 pontos, ela sai do remédio. Olha como a saúde adventista após a graduação modificou completamente a minha conduta. Né? Fantástico. Fechei o telhado.